Oba, minha tropinha! Trazendo pra vocês mais uma obrinha nova. Essa aqui é um pouco diferente, ó, só pra avisar. Eu já tenho material pra fazer uma parte 2, então se gostarem, é só pedir e comentar. E claro, não esquece de deixar o like pro YouTube recomendar mais ainda os nossos vídeos pra você. Mas chega, né? Não vamos me enrolar muito não, vamos partir pra obra. Essa obra começa com um anúncio um pouco duvidoso, mas calma que vocês vão entender. Primeiro, o apresentador avisa que a pessoa venceu dezenas de milhões de jogadores, passou por centenas de campos de batalha, fora as dúzias de reviravolta dramática. Ela foi a única campeã que superou todas as probabilidades de competição para sobreviver até o fim. Em nenhum momento a garota fugiu. Ao invés de se esquivar, ela enfrentou de cara. Ao invés de hesitar, ela avançou. E no final, ela esculpiu uma lenda na realidade virtual, que no caso tá na realidade, né? Tudo misturado. Todo mundo deve se lembrar da campeã da Liga de Streamer, conhecida por todos como Shin Ryu. A garota é boa no que faz, velocidade de corte instantâneo, intuição que vai além da precisão, uma harmonia sem precedentes que ninguém consegue replicar. A maldita garota foi além de ser apenas uma jogadora e se tornou uma lenda. A garota agora tá pronta pra fazer a sua estreia no profissional. Pois é, esse show todo a garota nem profissional ainda é. Eu acho que estão cantando muito o galo dela. Mas a pergunta que fica é, ela vai reivindicar a glória na próxima temporada? Bom, depois de todo esse anunciado, a gente vai pra 6 anos no futuro. A gente vai pra um lugar um pouco diferente. Meio estranho, mas é um local onde tá cheio daquelas cápsulas. Aquela que a rapaziada usa pra jogar, sabe? Pois é, e de uma delas sai o nosso protagonista. Finalmente, né? Tava na hora desse cara trabalhar. Alguém pergunta pra ele como é que ele tá se sentindo. O que achou da nova cápsula? Faz bastante tempo, desde a última vez que ela pôde jogar. Essa daí é Roginhe, a diretora do Centro Vermelho. O prota fala que com certeza tá menos tonto do que antes. O seu corpo parece bem mais leve também. A diretora diz que isso é perfeito. Mas será que ele pode vir um momento pra ver um negocinho especial? Ô, convite bom a hora dessa, hein? Mas o que ela queria mostrar é uma nova cápsula. Toda a tecnologia da empresa tá dentro dessa bichinha. E adivinhem, ela serve justamente pra maximizar o que já tá no máximo. Pois é a cápsula das cápsulas. Graças a isso, até pessoas com limitações físicas vão poder jogar. Isso também serve pro prota. Mesmo ele com a taxa de assimilação baixa, vai conseguir usar bastante. Só claro, tem que limitar um pouco o tempo. Não é pro moleque passar horas e horas. Aí tá pedindo pra dar B.O. Você é um Jun curioso, então pergunta quanto custa. A mulher diz que tá baratinho, meu amigo. Apenas uma bagatela de 100 milhões de won. É claro que na hora o nosso prota quase falece. Será que essa mulher se esqueceu o que é 100 milhões de won? A diretora diz que tá brincando, calma. Ela sabe que o preço é um pouco salgado. Mas relaxa também, prota, vai. O que importa é quantas vezes você vai poder parcelar essa brincadeira. A sorte dele é que a diretora diz que tem uma proposta especial pro garoto. Mas será que ele gostaria de ouvir? Antes da gente ver essa proposta, vamos entender melhor o que é essa história de cápsula. Na verdade, não tem nada de surreal ou diferente nessas cápsulas. São dispositivos que fundem a realidade virtual com a nossa realidade, só que através de máquinas. Vocês já conhecem elas de outros manhuás. Só que aqui, ela foi desenvolvida para várias coisas e não só para jogos. Só que, claro, todo mundo tem a vontade de deitar um dragão na porrada, né? Então, atualmente, ela é utilizada mais para isso. E por sinal, quando é que vão inventar uma porcaria dessa para nós cair na porrada com um dragão? Todo mundo tem o sonho de fazer igual o Protinha tá fazendo. Puxa ele uma espada, bate em um, bate em outro, bate no anão, bate no aleijado, bate no dragão. Todo mundo tem a vontade de fazer isso. Bom, vamos parar de falar maluquice, vamos focar na história. Depois de derrotar aquele dragão, o chefão apareceu. Diante disso, o prota começou a invocar várias coisas, como espada mágica, habilidade de chamas, magia, tudo que ele tinha direito. Naturalmente, ele acabou ficando apaixonado por isso tudo. O resto do mundo também foi varrido pelos jogos de cápsula, seja ele qual for. Tinha de fazenda, de construção, de arqueiro, até de cozinha tinha. Porém, como nem tudo nessa vida é tão perfeito, Deus quis usar o prota de exemplo. Um moleque acabou indo de arrasta dentro da cápsula. Quer dizer, ele não foi de arrasta. O moleque desmaiou. A culpa dessa situação foi a sua taxa de assimilação. Infelizmente, ela era muito baixa. Então, o moleque não conseguia se mover direito dentro do jogo. E isso acabou afetando o cérebro dele na realidade. Nos últimos dias, o garoto acabou criando bastante esperança. Justamente porque falaram que mesmo com a taxa baixa, ele conseguiria jogar novamente. O que quebrou as pernas dele foram os 100 milhões de won. Isso é ridiculamente caro. Até na parcelinha mensal ficaria caro. Se ele não tivesse começado a jogar, pra começo de conversa, ele nem ia querer jogar de novo. Mas agora, né, já é tarde demais, a vontade já tá grande. Mas é aí que vale a reflexão. Por que o prota começou a jogar esse tal jogo de cápsula? Ah, meu amigo, essa resposta infelizmente vai demorar um pouquinho. Primeiro, vamos lá pra casa do nosso mano Duro. Na televisão do AP tá rolando mais uma partida online. E sim, é de novo da Shirayão, a atual campeã número 1. Quem tá assistindo dessa vez é o nosso mano Kintayu, o colega de quarto do Seonjun. Ele até pode ter uma cara de lerdão empanguado, mas é um streamer veterano. Ele tá nessa vida já faz um tempo. Chegando na sala, o nosso prota pergunta o que diabos ele tá assistindo assim tão alto. O moleque fala que é a partida de exibição da T-League. A transmissão
tá bem animada e hypada pra caramba. O Seonjun pergunta se a T-League realmente é tão famosa assim. Ele viu um monte de anúncios lá fora. O Kintai pergunta se ele por acaso tá de sacanagem. Ele realmente tá perguntando se a T-League é famosa. Meu amigo, ela bate de frente com Call of Duty, League of Legends, MOBA, Rainbow Six e por aí vai. Na verdade nem bate de frente, é muito maior. Como ele nunca teve noção de quão grande ela é. A T-League também é conhecido como a Liga de Streamer. A bicha é tão hypada que tem no mundo 15 milhões de espectadores. Na verdade, um torneio regularzinho ali na Coreia pega 1 milhão de espectadores, só apenas na Coreia. Como normalmente é aberto, meu amigo, é 15 milhão. Você tem noção que é papo de Copa do Mundo na Casa TV, meu camarada? Curioso que só ele. O Prota começa a perguntar que tipo de armas eles costumam usar. O moleque responde que todo tipo. Existe arco, existe magia. O Prota diz que espada é interessante. O Kintai diz que pode até ser interessante, mas calma lá, baixa a bola. Não é porque que você tem a espada que você vai ser o melhor, ou muito menos se sair bem. No ano passado ele usou a espada e ó, se lascou. Foi eliminado instantaneamente. É aí que o Prota lança a maior pedrada que um amigo pode dizer ao outro. Ele não sabia que qualquer streamer poderia entrar. Ele achou que fosse só os populares. Um amigo puto da vida pergunta como assim? Como assim? Tá falando que eu não sou popular? Ano passado ele foi bem pra caramba, meu amigo. Mas afinal, por que ele tá perguntando sobre a liga de streamer? Ele nunca foi disso. Na verdade, ele nunca nem se importou com as cápsulas. Mas falando em stream, eu vou contar pra vocês na moral. Eu tô com uma vontade de voltar a fazer live que só. Vocês iam curtir se eu voltasse a fazer live? Na verdade eu fiz só uma vez, né? Que eu sou meio preguiçoso, mas eu fiz uma vez e gostei. Gostei também, não gostei muito não, porque jogo não é comigo. Mas jogar, aloprar e ficar em casa gastando, aí eu gosto demais, meu amigo. Enfim, enquanto a gente tava conversando, o telefone do Prota começou a tocar. Como toda pessoa normal, obviamente, o telefone tocou, ele vai ver o que que é. E é uma mensagem da diretora. Ela tá perguntando se por algum acaso o moleque pensou sobre a proposta dela. Bom, pra vocês entenderem qual foi a proposta, a gente acaba voltando um pouco no passado. A diretora contou um pouco sobre a T-League pro Prota e disse até que os organizadores, a Trad, estavam adicionando um novo modelo de cápsula como grande prêmio. Se ele decidir entrar no torneio, eles podem alugar aquela cápsula pra ele. No caso, a cápsula que funciona pro garoto. Mas sabe o que me preocupa? Isso tá bom demais pra ser verdade. Que empresa que faria isso por você? Saia dessa rua escura, Prota. Saia dessa laranjada, meu amigo. Isso aí é papo de calça riada, eu tenho certeza. Uma mulher ainda tem coragem de perguntar pro garoto o que ele acha. Eu, na hora, desconfiaria. Ele acaba comentando pro seu colega de quarto que talvez também devesse entrar na liga. É claro que na hora o amigo dele pergunta como é a história, o que ele tá dizendo. O Seonjun pergunta se ele tá surdo. É realmente isso. Talvez ele devesse entrar na liga também. Por algum acaso o garoto não acha que ele se sairia bem? O camarada dele diz que não, você não sairia. Ele é ruim demais com essas coisas, não, é muito desajeitado, não sabe nem fazer streamer. Fora que ele acha que a liga é algum show de talentos local, onde qualquer Zé Ninguém pode sair entrando assim. É, o Prota sabe que também não é assim. Mas tipo, tem um motivo pro garoto querer tanto entrar nas cápsulas de novo. Ele quer sentir a glória que uma vez já desfrutou sendo o deus da espada. Pois é, o nosso garoto é um deus da espada. E eu não tô dizendo isso brincando não, ele realmente é um deus da espada. Pode parecer brincadeira, mas o garoto é um reencarnado. E não é qualquer reencarnado, é aquele reencarnado apelão pra caramba. O famoso e poderoso deus da espada. Quando vinham centenas de inimigos na sua direção, o garoto só precisava desembainhar a espada, que era Xablau. Ninguém sobrevivia, meu amigo. Ele cortava no meio, cortava a perna, desligava na cabeça e... em questão de porrada, o maluco era bom. E é por conta disso que ele quer entrar na cápsula de novo. Sentiu que ele já sentiu uma vez, né? Agora ele só é uma pessoa normal que, na verdade, ainda tá abaixo da média. Nem na cápsula ele consegue entrar. É engraçado que tem uma memória da vida passada que o Prota não consegue largar. É uma memória do mercado negro secreto que só abria durante a lua cheia. No meio do mercado tinha um certo produto só esperando ser utilizado. Era um escravinho qualquer. Mas na verdade esse aí era o Prota na sua vida passada. Sim, o moleque já foi escravo. Graças a Deus, né? A favela venceu e as coisas mudaram. Mas isso tudo foi graças a um homem, sabe? Não foi o Prota que deitou todo mundo na porrada. Vendo a criança preocupada, o homem perguntou ao Prota se gostaria de ir com ele. Sabe, é aí que tá o ápice da história. É aí que tá a memória que o Prota não consegue esquecer. O motivo é porque se seu mestre não tivesse aparecido naquela época, se não tivesse existido o passado do prodígio que foi salvo no desespero, ou o fardo pesado e a responsabilidade de sustentar uma seita inteira, ele não teria se tornado quem é hoje. No caso, o deus da espada. O que hoje não, né? O que ele era antes, porque ele já não é mais isso hoje. O que importa é que se ele não tivesse passado por cada prejuízo, ele não teria se tornado quem é hoje. Mas o problema agora é do que adianta você ser um deus da espada, mas tudo na sua vida passada. É aí que enquanto o moleque tava emocionado, alguém vem gritando, seu desgraçado maluco. Vendo que é o Kintai, o Prota pergunta por que ele tá dizendo isso, com o maluco da cabeça. O Kintai se defende dizendo que tá falando isso, porque não faz sentido nenhum o Prota ter comprado uma cápsula daquela. Isso tudo só pra participar da League? O Prota diz que, bem, o que tem que ser, será.
jogar, né? Tem que ver essa parada aí. Mas por que não faz sentido? O Kintai pergunta se o Prota sabe o quão rigoroso é pra participar da League. Primeiramente, que você nem consegue entrar, se não for um streamer considerado popular. Além disso, ele acha que ganhar popularidade é fácil? Primeiro que você tem que ser meio dodói da cabeça. Tem que ficar pedindo curtida, comentário, escrever toda vez e o neguinho fica puto contigo. Segundo que você precisa ter o instinto, meu amigo. Saber a hora de fazer cada coisa. E fora que às vezes você vai querer tornar o vídeo mais engraçado. As pessoas vão ficar te comparando com o Momo, dizendo que você tá copiando dele. Isso só porque você fez piada durante o vídeo. E isso supondo que você tenha um humor bom. E depois de fazer todo o conteúdo, ainda vem a edição. A edição a gente deixa com outro time, né? Porque isso aí realmente o Blade não aguenta não. Mas o que importa é que você grava, edita e mesmo assim tem a possibilidade de fracassar. Ele tem noção pelo menos de quão arriscado é isso? Mas primeiramente, como é que ele vai fazer alguma coisa se nenhuma cápsula ele tentou usar ainda? Aí o Prota começa a olhar pra trás, lembrando que realmente ele não chegou a usar a cápsula, né? Porque outra ele já usou sim. É aí que o moleque solta a pergunta que todo mundo se pergunta. Será que não tem como ser famoso apenas com habilidade? O Kintai até sorri vendo a persistência do Prota. Mas sim, existe. Porém, você tem que estar no topo do topo. Por exemplo, uma certa jogadora, a Shin Raion, acabou chegando no topo e tendo muita visibilidade por conta das suas habilidades. Ela não é uma boa streamer, não sabe entreter muito, mas é forte pra caramba. O Seonjun então fala que interessante, mas sabe, ele é melhor do que essa Shin Raion. E por sinal, ele já tentou usar a cápsula uma vez, só que isso já faz muito tempo. O Kintai começa a pensar que não é possível que ele tá escutando isso. Da onde o moleque tá tirando tanta arrogância? Mas tá, ele já não aguenta mais. Tá na hora desse moleque tomar um choque de realidade. Então o Kintai fala pra ele entrar pra dentro da cápsula pra que possam testar se ele realmente for melhor que a Shin Raion. Não, se for melhor do que ele. O Kintai a partir de agora vai ficar com todas as tarefas domésticas. O Prota, que já gosta de um desafio desde a sua vida passada. Meu amigo, eu acho isso bem interessante. Não precisar varrer, passar pano e lavar a louça é muito bom. Bom, dito isso, os dois acabam entrando nas suas cápsulas. A primeira coisa que aparece pro Prota é o sistema. Ele avisa que o garoto tá logando em 10 segundos. Enquanto isso, o Seonjun fica lá refletindo um pouco. Sabe, essa história de streamer nunca passou pela cabeça dele. Pra ser honesto, é algo que ele nunca se interessou muito. Mas quando se fala de liberdade, dinheiro e poderzinho dentro do jogo, isso é bem interessante. Tudo bem, ele até pode começar não sendo o melhor do mundo. No caso, o melhor streamer, né? Porque o melhor na porrada ele vai ser, isso é óbvio. Mas tá tudo bem, porque todo mundo no mundo segue uma lógica. Preste atenção que essa frase aí é boa, hein? Essa frase eu gostei, ó. Presta atenção, todo mundo começa sendo desajeitado. É mais provável que você seja desajeitado do que bom. As coisas começam assim. Se você apenas hesitar por nunca ter tentado, também nunca vai conseguir nada na vida. Mas tá, chega de reflexão, porque finalmente o Prota alugou na máquina. A primeira coisa que ele vê é praticamente um templo. O sistema fala que aquilo ali na verdade é um campo de treinamento. E o moleque fica impressionado com isso. Realmente parece um dojo. Bom, logo em seguida o Kintai também aparece, falando que achou o maldito. O Prota pergunta que lugar exatamente é aquele. E o Kintai diz que é o campo de treinamento. É um jogo básico instalado na cápsula. Aquele é um lugar onde você luta contra IAs de treinamento para deixar um recorde. O Prota pergunta se não pode simplesmente lutar contra o seu amigo. Não seria mais fácil assim? Mas o Kintai diz que até pode ser, mas não. O motivo é porque ele não sabe pegar leve. Ele pode acabar deixando o Prota vendo o sangue. E vai que o moleque não se dá muito bem com isso. Se ele soubesse a quantidade de tomate que o Prota já viu. É claro que o Kintai também deixa claro que se ele derrotar a IA, é como se também estivesse derrotando ele. Então a aposta ainda tá de pé. A IA, primeiramente, vai do nível 1 ao 10. Claro que ela fica mais forte conforme vai subindo o nível, então toma cuidado. A IA de nível 10 imita a pessoa com o melhor recorde até hoje. Esse recorde é estipulado quando você derrota a IA de nível 9. Atualmente, o robô de nível 10 é da Shin Raion. Faz 5 anos que ela não sai daquele lugar. Ninguém conseguiu quebrar o recorde dessa maldita. Por mais que muitos tenham vontade, você não pode sair por aí desafiando o robô de nível 10. Antes, você precisa passar obrigatoriamente pelo nível 9. Só que calma, isso não significa que ele é mais fácil. Enquanto falava, o Kintai acabou não reparando numa coisa. O Prota já estava selecionando o robô. O Sister me avisa que a partida foi criada. Recomeçará em breve. O Kintai começa a zoar com a cara do Prota, perguntando se ele já escolheu a IA. Mas qual nível ele pegou? Ele não pulou vários níveis de forma imprudente, não é? Bom, se ele fez ou não, agora é tarde para descobrir, porque a IA já tá vindo pra cima. O robô vem fazendo o primeiro golpe, porém nosso Prota aguenta tranquilamente. O Kintai acaba achando isso um pouco engraçado. O moleque tá relaxado demais. Na verdade, ele tá totalmente arrogante. Isso tudo porque tá se defendendo de ataques de IAs fracas. Falando na IA, o robozinho vem dando um corte, mas o Prota desvia. Só que isso foi a brecha perfeita para ele vir no contra-ataque. Com o seu primeiro golpe, ele já arranca mais da metade dos pontos de vida. O Kintai começa a ficar um pouco pensativo. Mas aquilo foi sorte, não foi? Não é possível que ele vai ter que lavar a louça do ano inteiro. É
claro que esse corte também não foi o suficiente pra parar a IA, mas também não tem problema. O Prota começa a descer além de tudo que é ângulo, meu amigo. O robô puto da vida tenta contra-atacar, mas é aí que o nosso Prota dá mais uma sarrafada. Com isso, infelizmente ou felizmente, depende se é pro Prota ou pro Quintai, o robô acaba perdendo o braço. O colega de quarto, vendo aquilo, fica incrédulo. Ele realmente conseguiu arrancar o braço do robô? E tipo, ele não mostrou muito desespero, então ele fez isso de forma fácil. O robô, vendo seu braço no chão, até fica com cara de choro. Ele não sabia que seu oponente seria tão difícil assim. Mas é, robozinho, infelizmente, o nosso Prota é. E também não tem piedade nenhuma. Cara de choro pra ele é fome, meu amigo. Após a derrota do robô, o sisteminha aparece. Ele avisa que o garoto enfrentou uma IA de nível 9. Como ele fez isso em 2 minutos e 23 segundos, ele ficou na posição do rank de 107º. O Quintai fica surpreso com isso e pergunta como assim? Aquele era uma IA de nível 9? De nível 9? Então não é possível que a próxima que ele vai enfrentar vai ser aquela, a máquina mortífera, a cópia da Shiraion, a maldita IA de nível 10, que até vem toda douradinha. Ó, gostei. Tá bom. O Quintai até ficou bastante impressionado com isso tudo. Mas é aí que vem a pergunta. Quem é verdadeiramente o seu colega de quarto? Porque não é possível que seja esse maluco. Enquanto isso, lá na loja de venda de cápsulas, uma das vendedoras pergunta pra diretora o porquê diabos ela fez aquilo. A diretora fica em dúvida e pergunta, aquilo o quê? A mulher diz que aluguel grátis. Da onde ela tirou isso? Ela não precisava ir tão longe assim alugar grátis pro moleque. Sinceramente, ela até diz que nunca viu alguém sair dali tão feliz, muito menos tão rápido. E pra ser mais sincera ainda, a garota ainda diz que provavelmente ele não vai conseguir nem entrar na liga. A diretora diz que bem, ela só odeia ver talentos desperdiçados. A vendedora pergunta, como assim talento? A diretora começa a pensar que já achava o Prota incrível naquela época, quando ele não conseguia sincronizar, sabe? Tinha apenas 10% pra menos. Só que de antes pra agora, as habilidades dele melhoraram muito. Respondendo a vendedora, a diretora diz que é como ela disse, realmente pode ser difícil pra participar, mas se ele apenas conseguir entrar, meu amigo, a vitória talvez seja possível, pode acreditar. Mas voltando lá pro jogo de treinamento, o Prota já tá enfrentando a maldita IA de nível 10. O colega de quarto já começa a pensar que ele não vai ganhar de verdade, vai? Tipo, não é possível. Mas só por via das dúvidas, o moleque começa a pedir o sistema pra começar a gravar. É porque, tipo assim, se ele realmente ganhar, isso vai ser um ótimo conteúdo de streamer. Enquanto isso, lá vai o robozinho dando a vida pra acertar o Prota. Só que por mais que ele se dedique, querendo ou não, nosso Prota é bom na porrada, né? O robô, felizmente, não tá arrumando nada. O Prota até começa a refletir que é como esperado da Shiraion. Ele já até tinha sentido algo nela antes. O talento dela é maior do que qualquer pessoa da sua vida passada. Pode não parecer, mas é, meu camarada. O único detalhe é que tem uma única exceção. O Prota, é claro, pra ela conseguir bater nele falta muito. Vendo o nosso Prota viajando, o Quintai grita perguntando o que esse idiota tá fazendo. Mas o Prota pensa, ué, como assim? O que eu tô fazendo? Eu tô parado. O garoto tava avisando o Prota que era pra tomar cuidado. Mas tudo bem. O Quintai tava imaginando que isso fosse acontecer desde o início. Ganhar da garota não seria possível, né? Tirando a espada da barriga. O Prota pergunta, como é a história, meu amigo? Quem que não seria possível de eu ganhar? E o mais engraçado é que agora a garota ficou sem espada. Mas focando no garoto, ele percebe que mesmo depois de perfurado, não sentiu dor e muito menos sangrou. A realidade virtual realmente é muito interessante e boa. Um golpe desse, no final das contas, só arrancou 1 de HP do Prota. O Quintai começa a perguntar que não é possível. O moleque não meteria uma dessa. Ele deixou ser atacado de propósito. O Prota responde que ele tava curioso pra ver o que ia acontecer. Bom, a IA de nível 10, que eu achei que ia ficar desarmada, começa a invocar mais uma espada. Assim que a sua espada regenera, ela parte mais uma vez pro ataque. O Prota também não fica parado, vendo a maldita IA vindo na sua direção. O garoto também se lança contra ela. O impacto entre os dois é tremendo, mas claro, o Prota mais uma vez se sobressai, fazendo um contra-ataque. Ele gera uma abertura na IA. Uma abertura essa perfeita pra ele encaixar um chutão. Isso acaba obrigando o robô a recuar. Com um pequeno arranhão e um chute daquele, já foi possível arrancar 4 de HP. O Prota começa a debochar da situação, perguntando qual é o problema. E aí, ela não vai vir não? Mas tudo bem. Já que a IA não vai até ele vai até o maldito robô. O moleque chega com tudo, mas dessa vez até que a robozinha aguenta o impacto. Só tem um detalhe que eu acho que ela não esperava. O Prota sabia muito bem aonde estava batendo. O Quintai fica pensando que não é possível. Ele realmente vai conseguir fazer isso? E sim, ele fez. O safado quebrou a arma da inimiga. Aí você pensa, tudo bem, né? Ela vai regenerar a outra. O problema é que isso demora, né, meu camarada? E essa lentidão pra gerar outra espada é a brecha perfeita que o Prota precisa. A gente pode decretar que o nosso garoto finalmente ganhou. Ele até que é humilde com a garota, aproveitando que tá
tá gravando. Ele diz que se ela treinar por mais 80 anos, talvez, só talvez, tenha a chance de vencer. Humildade pura esse garoto, né? Depois do robô finalizado, o sistema avisa que ele venceu a partida. Quem fica incrédulo com isso é o Quintai. Porque, tipo, não é só dele vencer a partida, é porque agora ele vai ter que lavar a louça, guardar a roupa, dar banho nos gatos. Afinal das contas, é uma faxina completa na casa todo dia, somente ele. Virou uma empregada pessoal. O sistema começa a avisar que o dono do nível 10 tá começando a mudar. Vendo a telinha do sistema, o Prota pergunta se já é o suficiente pra ele começar nas lives. E aí, farmou aura o suficiente? Bom, no dia seguinte, a gente vê o Quintai igual uma empregada. Primeiro, o Prota começou pedindo comida, mas aí reclamou da comida porque o macarrão tava cozido demais. Ele avisou pro garoto aproveitar que já tinha feito cagada e passar aspirador na sala. Depois tinha que dobrar a roupa e lavar a louça. Enquanto isso, o Prota foi pro seu quarto descansar. O moleque pensa que já que instalou o jogo ontem, será que ele devesse começar a se preparar pra começar as lives? Bom, isso ele só vai descobrir depois que entrar, então vambora pra dentro da máquina. Chegando lá, o moleque repara que tá num lugar um pouco diferente. Dessa vez, o local é tudo branco e não parece mais um dojo. O Prota começa a se perguntar, como assim? Que lugar é esse? Pra responder a sua pergunta, o sisteminha aparece. Ele diz que aquilo ali é o lobby do jogador, um local pra se preparar antes de começar o jogo. O Prota começa a refletir sobre esse local. Ele chegou a ver alguns streamers se comunicando no lobby antes de começar alguma partida. Tá bom, ele entendeu que de fato é um lobby. Só que sabe, os dados dele, o garoto vai preencher mais tarde. É muita coisa que estão pedindo, isso dá uma preguiça. Mas agora vamos pro que importa. Será que ele já deve ligar a Trevel? A Trevel é a plataforma número 1 de streamer atualmente. Todo mundo normalmente faz live por lá. Ela vai ser importante, porque por enquanto, o Prota só tem um objetivo: ganhar reconhecimento como streamer para participar da liga. Para isso, obviamente, ele teve que escolher um jogo hypado. O nome do jogo é Sombra na Cidade. E meus amigos, vamos falar dessa cena aqui porque tá lindíssima. Ô, cidadezinha bem desenhada, meu camarada. Sombra da Cidade é um jogo ambientado na Idade Média, onde você assassina pessoas usando métodos extraordinários. Quanto mais diferente você faz, mais hypado você fica nas lives. O jogo conseguiu ultrapassar 2 milhões de espectadores no seu primeiro dia de lançamento. E como essa popularidade não diminuiu depois de uma semana, é o jogo perfeito para quem tá começando. O Prota, um pouco mais equipado, já começa a escalar um prédio. Ele não só já conseguiu alguns equipamentos, como também aquela famosinha roupa de assassino. Quer dizer, eu acho que ele pode ter ganhado isso direto no jogo, né? Mas vamos imaginar que ele conseguiu. O que importa mesmo é que o garoto já fez tudo o que precisava. Então, bem, tá na hora de começar. O título da live do garoto é a primeira vez fazendo live e a primeira vez jogando. Alguém pra apoiar? Realmente é isso que tá escrito. Quem colocou esse título foi o Quintai e não o Prota. O moleque não reclamou porque vai que dá certo, né? O moleque tava dizendo que era veterano dele, então podia deixar que ele configurava. Aquilo vai atrair espectadores pro garoto. O Prota acabou deixando ele fazer, mas calma lá. Também não é como se ele nunca tivesse jogado VR antes. Olhando pra cidade, o Prota começa a reparar nas pessoas. Ele percebe que o gráfico é até que interessante, sabe? Muito bem renderizado. Será que ele deve aproveitar um pouco antes de começar? Não. Antes que ele possa tomar uma decisão, uma pessoa chega chamando pelo nome de Dani. Essa é a Christine. E avisa o garoto que ele pode morrer nessa missão. O moleque responde quando é que não foi perigoso. Toda missão é assim. Mas calma, porque não é como se o Prota conhecesse a mulher ou como se quisesse falar aquilo. Essa porcaria é uma missão de tutorial. O diálogo é automático. A voz dele também tá um pouco diferente. O real nome do seu personagem é Dani. É por isso que a mulher chama ele assim. A Christine diz que realmente toda missão é complicada. O Prota diz que, pois é, se ele realmente quer matar alguém, também deve estar pronto pra morrer. A Christine responde que tudo bem. Porém, ele deve tomar cuidado. Os inimigos podem estar entre eles. O Seonjun não, o Dani. Fala pra garota não se preocupar. Agora ela deve ir primeiro à taverna. A mulher diz que tudo bem. Porém, primeiro entrega pra ele um papel. Junto ela diz as seguintes palavras: nada é verdade. Duvide de tudo. O Prota sabe que depois dessa frase, a brincadeira vai começar. Depois dessa conversa, o moleque começa a andar de telhado em telhado. Quer dizer, ele ainda não detém todas as habilidades do jogo, mas tá começando a pegar o jeito em cima das cordas. Lá ele tá aprendendo a pular em cima das coisas, pular em cima de telhado e por aí vai. O sistema avisa que o modo automático do tutorial finalmente acabou. Agora ele tá por conta própria. O Prota diz que finalmente. Mas agora, se ele seguir o mapa e for por ali, deixa pra lá. Aquilo era pra ser um caminho, mas não. Ele deu de cara com a parede. O sistema fala: calma, rapaz, é só subir pelo cano. O Prota não
entendi muito bem como é que vai começar a subir por aqueles canos, mas foi só tocar que algo estranho aconteceu. O moleque começou a escalar de forma muito rápida. Quando foi dar conta de si, já estava em cima do telhado. O Seonjun começa a se perguntar o que foi aquilo. Do nada, seu corpo começou a se mover sozinho. Esse jogo, pelo visto, realmente é imersivo. Mas será que acabou? Bom, provavelmente, enquanto ele ainda estiver no modo automático, vai poder relaxar um pouquinho. O sistema alerta para ele a missão de tutorial. O seu objetivo? Assassinar o Héctor. Héctor é um nobre de alto escalão e um gerente intermediário de uma sociedade secreta. Por isso, o esquadrão de assassinos deu essa missão específica pro Danny. O Prota pensa que pelo visto é tranquilo. Ele só tem que eliminar esse tal de Héctor. Dando uma olhadinha no mapa, ele percebe que tá um pouquinho mais pra frente, mas tá logo ali. O tutorial pede pro Prota tentar descer pelas cordas, só pro moleque experimentar pela primeira vez. O Prota pensa que isso é um ensinamento básico do jogo, então é tranquilo. Mas sabe, ele acaba tendo uma outra ideia. O que acontece se ele cair quando estiver no meio da corda? Será que ele precisa mesmo ir até lá embaixo? Porque tipo, se ele cai, chegaria mais rápido lá embaixo e poderia seguir o jogo. Bom, pra testar sua teoria, o nosso garoto simplesmente solta a sua corda. Ele achou que tava no mesmo jogo que o jogo de treinamento. Se lembram daquele lá do início? Pois é. Só que a questão é um pouco diferente, meu camarada. Aqui você sente bastante dor. O moleque percebe que seu plano não funcionou. É aí que a telinha do sistema aparece na frente do Prota. Tem um comentário lá em específico rindo da cara dele, dizendo que ele realmente é um novato. Um outro comenta que é justamente por isso que ele assiste lives assim, de gente que tá começando. São burros pra caramba. O Seonjun começa a lembrar que ele realmente tava em live. Que vergonha, que vergonha. Se ele tivesse lembrado disso, com certeza não teria feito. Mas quando foi que entraram 4 pessoas na live? Será que é por conta do título que aquele imbecil colocou? O Kintai aparece mentalmente dizendo que sim, foi por isso, seu idiota. Primeiro, Prota pede desculpa ao chat. Ele esqueceu que tava fazendo live, bom, acabou não dando atenção. Mas o pessoal diz que tudo bem, agora não enrola, vai logo pra missão. O moleque começa a refletir que quando ele jogou pela primeira vez, os IDs tinham nomes sérios. Defcon 1, Alpha, Technoblade. Agora é só ID estranho com foto maluca. Por exemplo, Rei Extensor dos Tijolos. Mas deixa isso pra lá. O bom mesmo é quando entra gente maluca. Mas agora, parando pra refletir um pouco, o Prota se lembra que o Kintai avisou pra ele que era pra praticar conversas com o chat, mesmo que não haja espectadores ou apenas um. Ele não deveria ficar obcecado pelos números. O que importa mesmo é a comunicação. A razão pelas pessoas terem pulado de lives grandes e populares é justamente a comunicação. Normalmente quem tem voz é somente os VIPs, ou então quando não é o VIP. É tanta mensagem que a sua nem aparece direito. O Prota entende que deve tentar falar casualmente por enquanto. Conversar, falar de boa, sabe? O pessoal do chat começa a perguntar se ele realmente é um streamer novato. E o Prota diz que sim, ele é. Um outro fala que verificou o registro do streamer e realmente ele é novato. Começou não tem nem 2 dias. O Prota pergunta se dá pra verificar isso também. E o cara diz que sim, mas ele pode mudar pra privado se quiser. O Prota tenta mudar, mas percebe que isso dá um pouco de trabalho. A rapaziada diz que sabe, realmente dá um certo trabalho. Mas e aí? Quando é que ele vai pra missão? O Prota comenta que realmente ele tinha se esquecido da missão. Bom, agora que lembrou é melhor ir logo, né? É aí que a gente vai direto pra mansão do Conde Héctor. O moleque comenta com o chat que até que chegou rápido, não demorou pra chegar na mansão. Mas agora que fica a pergunta, o que ele deve fazer primeiro? Deve apenas entrar andando? A rapaziada diz que não. Primeiro ele deve ler o bilhete que recebeu da Christine. O Prota começa a pensar que, rapaz, nem do bilhete ele se lembrava. A memória tá fraca, ele tá ficando velho, sabe? Na mensagem dizia que o Héctor tava no quarto no 2º andar. A quantidade de inimigos que tem no local são 20. Começando a puxar algumas coisas do inventário, o Prota percebe que começou a ganhar algumas armas. Por exemplo, uma bengala de espada e uma manopla. O chat diz que sim, isso aí é o material básico. Você ganha no tutorial. O Seonjun reflete que, poxa, pra eliminar apenas um cara, aquilo ali é mais que suficiente. Então tá na hora de entrar. Mas é aí que o chat fala, calma meu camarada, calma. Tu tá maluco da cabeça? O Prota pergunta o motivo, por que ele não pode só entrar? A rapaziada pergunta se ele não leu o bilhete da Cristina inteiro. O garoto só deve fazer o que tá no bilhete. Outros dizem que não. Deixa o garoto agir por conta própria. Vai aprender morrendo. O melhor jeito de todos é sempre o mais engraçado. O Prota pergunta se então ele não pode entrar pelo portão da frente. O chat pergunta se ele sabe pelo menos o que é uma jogada Musou. É claro que o Prota diz que não e pergunta o que é isso. A rapaziada diz que nesse jogo, se você for detectado durante a missão, os NPCs ficam ainda mais fortes. Então, geralmente, a rapaziada tende a fazer tudo furtivamente. Porém, raramente, jogadores veteranos tentam entrar pelo portão da frente e sair lenhando todo mundo. Só que, tipo, tu tem que ser bom no que tu faz pra sair batendo em todo mundo, né? Isso ganhou o nome de jogada Musou. O Prota pergunta se então é impossível completar o tutorial com uma jogada Musou. A rapaziada fala que não tem 100% de certeza, porque ninguém completou ainda. Ele ouviu dizer que alguém tentou por 10 horas, mas antes de conseguir acabou desistindo. Na comunidade também
também é a mesma coisa. Não tem nenhuma notícia de algum veterano que tenha completado. O Prota comenta que se for assim então, pelo visto não é impossível. E a rapaziada diz que realmente não é impossível. Se os seus controles estiverem iguais ou no mesmo nível da Shihaion, com certeza é possível. O Seonjun começa a pensar, opa, Shihaion é? Aquela patinha que eu dei uma coça? Ah, maravilha, então vai ser fácil. É claro que ele não lança uma dessa no meio do chat, né? Mas os seus pensamentos intrusivos, gritaram, enquanto observa a casa. O nosso prota percebe que de lá de dentro realmente sai uma certa pressão. Mas a propósito, disseram que os espectadores acham divertido ficar menosprezando os streamers. E realmente na live dele tá acontecendo isso. Tão falando que ele vai perder no início, tão rindo da cara do moleque. Até tão dizendo pra ele fechar a live. O bom é que mesmo com esses hates, antes que o moleque percebesse, ganhou mais 3 espectadores. Isso tudo porque sem querer ele acabou soltando quem é essa tal de Shihaion. Bom, agora chega de fazer graça e vambora começar a missão. Assim que começa a adentrar, 2 soldados observam o prota, já se preparando pro combate. Eles perguntam quem é o garoto. O chat começa a zoar ele, falando que 2 segundos já foi pego. Mas o prota fala pra não se preocuparem. Ele já tá pegando o jeito. Vai acabar com isso rapidinho. Mas é aí que o chat começa a brigar com ele, perguntando quem é que tava preocupado. Por eles, o prota pode ficar atolado em merda, meu amigo. Sabe quem também não tá preocupado com o prota? Os 2 soldados que estão vindo pra cima. Só que ele não sabia que o nosso prota era um ex-deus da espada. Então, com facilidade, nosso prota para o ataque. E logo em seguida, com facilidade, até consegue causar um contra-ataque. O prota não entende muito bem o que aconteceu, mas foi bem fácil de derrotar essa criatura. O chat começa a perguntar como isso aconteceu? O moleque é tão cagado assim? E em principal, ele acabou de dar um parry, achando a situação um pouco estranha. O prota não entende realmente o que aconteceu, mas ele tem certeza que algo rolou enquanto ele estava fazendo o contra-ataque. Mas a pergunta que o moleque fica na mente é, eles realmente são eliminados com tanta facilidade? Bom, o segundo soldado, aproveitando que o prota tá descosta, parte para fazer o seu ataque. O que ele não esperava é que o moleque conseguisse se defender. Quem não gosta muito de ter visto essa defesa é o próprio chat. Como é que o moleque tá conseguindo fazer essas brincadeiras? Ele não é um novato? Tipo, 2 parries consecutivos? Nenhum iniciante faria isso, então como é que ele tá conseguindo? Será que realmente foi sorte? O prota fica, ué, como assim? De novo, tá acontecendo aquela coisa, só que ele não sabe exatamente o que é. Bom, o prota também não vai ficar triste com isso, né? Se o cara fica parado do nada, também não tem problema. É bom que fica fácil de eliminar. Chamando o chat, o prota faz a pergunta que nós 3 estamos fazendo. Tanto ele, quanto eu, quanto vocês. O que diabos é parry? Algumas pessoas do chat acham engraçado isso, porque o prota fez sem nem saber o que é. Só que ao mesmo tempo que algumas pessoas estão zombando do prota, outras estão elogiando. O jeito que ele fez parecia natural. Um moleque fez sem saber exatamente o que era. Fez por instinto, de forma natural. O moleque, primeiramente, fala pra todo mundo parar de brigar. Ele realmente não sabe o que é parry, e o pessoal precisa explicar. Depois de um tempo, com a rapaziada explicando tudo pra ele, o moleque meio que entendeu o que é parry. Primeiro, você tem que acertar o tempo com um golpe vertical e rebater. Por conta disso, o oponente acaba entrando em estado de atordoamento. O chat diz que é exatamente isso, porém tem um detalhe. Até profissionais aposentados que eram confiantes falharam tentando fazer o parry. O prota achou isso bem estranho. Profissionais tiveram dificuldade com isso? O moleque até lembra do Kintai ter falado que a IA de nível 9 que o prota enfrentou era de nível profissional. Isso deixa o moleque um pouco pensativo, porque os bonecos até que tinham uma certa habilidade. Então aquilo ali deve ser realmente bem parecido com esse tal nível profissional. Isso começa a pôr na cabeça do prota que realmente pode ser um pouco difícil para as outras pessoas. O motivo é que para você dar um parry, precisa prever perfeitamente o ataque inimigo e logo em seguida mover seu corpo de acordo. A rapaziada do chat pergunta se agora então o prota entendeu o que é esse diabo de parry. E o moleque diz que sim. O chat diz que beleza, então agora ele já pode voltar. Sério, é melhor ele voltar logo, porque vai passar por maus bocados ainda. O moleque se adentrando pergunta o motivo. Até então tá parecendo muito fácil. Ah, rapaz, o chat não gosta de ouvir isso de um novato. Enquanto a rapaziada discute, tem um certo cara que defende o nosso amigo. Ele diz que tem certeza que aquilo que o prota fez não foi sorte. Não tem como ter tanta sorte assim, e muito menos o tempo todo. O moleque tem algo de incomum. O prota repara nesse comentário. Ele foi feito por um tal de assassino de Joseon. Só que sabe o problema? Por estar defendendo o prota, a rapaziada tá caindo em cima. Ele foi ridicularizado só por ficar do lado do prota. O Seonjun acaba se lembrando que na sua vida passada também era assim. Mesmo que ele derrotasse facilmente os discípulos de grandes seitas, apenas por não ter afiliação ou ter vindo de origem humilde, o moleque sempre foi subestimado. Claro, ele não tá dizendo que agora e antes é a mesma coisa, porém todo canto que ele já passou sempre foi subestimado, então isso pra ele é normal. Enfim, mas vamos focar na luta, porque agora temos 5 inimigos. Se fosse outra pessoa, com certeza ia peidar na farofa, mas o nosso prota? Não, o nosso prota é especialista em batalha. Ao invés de correr, ele
parte é pra cima. Isso porque ele quer provar pros 5 ou 6 espectadores na live que nada nesse mundo é sorte, meu camarada. Quer dizer, um pouquinho, né? Mesmo depois de eliminar o primeiro, já vem mais um guerreiro por trás. Ele tenta enfiar no prota, mas o garoto não permite. O garoto se vira, se defende e ainda consegue contra-atacar. O pessoal da live continua surpreso com a habilidade do prota. Como é que o moleque tá conseguindo fazer tantos golpes assim? E tipo, os guerreiros estão lutando com espada. O moleque nem desembanhou a sua ainda. Fora os pares que ele tá conseguindo fazer. Toda hora ele mete uma dessa, trava o golpe do inimigo e depois ataca de novo. Assim, nenhum deles acaba resistindo. Bom, depois de eliminar mais 5 inimigos, a casa começa a ficar um pouco mais tranquila pra ser um pouquinho mais abusado. O prota ainda diz que se quiserem pegá-lo, deveriam pelo menos trazer a formação dos 108 Arrates de Shaolin. O chat começa a perguntar o que diabos esse garoto tá falando. Ele por algum acaso é algum mestre? Eu tava acreditando que o garoto já tinha deitado os 5 na porrada, mas pelo visto não. Um tá saindo correndo, implorando pra que peçam reforços. Mas é claro que o garoto não ia deixar ele ir muito longe, né? Agora sim, a gente pode decretar que todos foram deitados na porrada. Depois disso, o prota decide continuar caminhando. O moleque comenta que agora já foram 6 ou 7 deles resolvidos, no caso dos 20. Enquanto isso, na live o pessoal começa a perguntar o que o prota faz da vida. Porque tipo, não era pra ele ser iniciante? O moleque diz que realmente é iniciante, pô. Eles não viram lá no início? Enquanto isso, o assassino de Joseon tá lá, falando que ele avisou. O prota parecia ser especial desde o início. Ele é meio estranho? É. Meio tapado? Também. Mas que o cara é bom na porrada, ele é bom. O prota até comenta pro assassino de Joseon que se ele continuar falando essas gracinhas, vai ser banido. O cara de Joseon pede desculpa. Ele fala que valeu, não vou fazer mais não. É claro que o prota é grato a todo mundo, ainda mais por reconhecerem a sua habilidade. Mas também não dá pra aloprar, né? Porém, por mais que ele tente, tem um tal de Rikyopi que desdenha do prota. Ele diz que ninguém vai se importar de ser banido de uma live minúscula. Se o prota quiser, pode banir ele, por exemplo. É claro que o prota não pensa 2 vezes e também não leva desaforo pra casa. Ele bota o maluco pra cantar pneu. O chat começa a debochar da situação, falando que o cara falou e realmente foi banido. O mano de Joseon até comenta que, sinceramente, com tanto talento assim, o prota já vai explodir. Isso é certeza. Isso deixa o prota um pouco esperançoso. Será que essa avaliação é boa o suficiente? O moleque até reflete que na sua vida passada, ele nunca dava um passo à frente, porque tinha medo, sabe? Receio, muito por conta da sua origem. Então ele não tem certeza, ele não tem uma base de avaliação, por conta das grandes seitas. Ele não conseguia pertencer a lugar nenhum. Isso acabou afetando diretamente a sua vida. Quer dizer, em certa parte, ele ainda continua sendo forte pra caramba, por mais que eles não quisessem. O garoto continuava sendo o deus da espada, só que solitário. Solitário entre aspas também, porque tinha uma rapaziada que seguia ele. Inclusive, o prota fazia cagada direto que estressava os caras. Lembrando das cagadas que fez, o moleque até tenta parar de pensar. Enquanto isso, o chat tá perguntando pro garoto como é que ele é tão bom no parry. Tipo, ele tem algum truque? O controle dele é de nível deus. O prota fala que é moleza, meu camarada. É só você se lembrar da sua vida passada. Mas caso a pessoa não consiga fazer isso, é só observar de perto e apoiar a espada verticalmente. O mano de Joseon e o chat começa a xingar o prota pra caramba, tipo, isso é o óbvio. Parar a espada verticalmente, óbvio, todo mundo sabe disso. Interrompendo o prota e a galera, mais soldados começam a se aproximar. A rapaziada avisa o prota que se ele não se move por um tempo, todos os soldados da mansão acabam cercando o invasor. Vendo que o prota tá totalmente cercado, a rapaziada do chat fala pra ele morrer de uma vez. Sim, morrer. Depois é só pular o tutorial que ele vai passar do Héctor de todo jeito. Porém, é claro que o prota não vai tomar essa decisão. Ele prefere o jeito mais difícil, que no caso seria o mais divertido. Imagina só, um novato fazendo 13 parries consecutivos. Isso aí é thumb de vídeo, meu camarada. Bom, vamos parar de falação e focar no que importa. O prota percebe a movimentação dos soldados. Eles já o cercaram, mas mesmo assim, o fecham ainda mais. Porém, também não tem problema, né? O garoto vem, dá uma sarrafada aqui, dá outra sarrafada ali e pronto. Como estão em maior número, 2 começam a vir pelas costas. Porém, o olho de trás do prota tá ativado. Ele já se vira desviando do golpe. A rapaziada do chat começa a comentar a mesma coisa. O moleque tem olho no U? Como é que ele tá conseguindo ver os inimigos que vêm atrás? Bom, por mais que ele esteja derrotando os inimigos que estejam na frente e atrás, mais e mais aparece. O prota tem que tomar cuidado o tempo todo se virando pra conseguir se defender. Mas se eu não me engano, ele tá próximo a fazer mais um parry. Literalmente ele fez mais um, só que dessa vez duplo. No seu quarto, um dos espectadores pensa que isso é insano. No final das contas, esse cara é um novato ou não é? Como é que ele tá metendo uma dessa? Esse aí é o assassino de Joseon, vulgo Joan, ou pros mais íntimos, JM. Ele é um fã nível supremo do Amanhecer de Esquadrão de Assassino, e ele é bem conhecido na comunidade também. No momento em que a equipe de produção anunciou seus princípios de desenvolvimento, o JM, que levava as jogadas Musou mais sério do que qualquer um, ficou bastante feliz. O aumento na dificuldade acabou elevando demais as suas expectativas, e ao mesmo tempo, elevou seu desejo por um desafio que quase ninguém conseguia. No entanto,
entanto, as coisas não saíram tão fáceis assim, sabe? O jogo era realmente difícil. Por conta disso, nem ele e nem muitos jogadores conseguiram passar. A maioria ficou frustrado pelo caminho. Não importava para onde ele fosse ou para onde ele olhasse, mesmo depois de procurar em todos os tipos de streamer. Infelizmente, ele não conseguia ver a jogada Musou definitiva. Mas agora a situação mudou um pouquinho. O garoto finalmente encontrou um streamer de um canal minúsculo que consegue fazer a jogada perfeitamente, não só uma ou duas vezes. O maldito já fez bem umas 10. Ele tá realizando a jogada que o JM tanto procurou. E isso acaba deixando o garoto motivado. Não só isso, como o quão longe o Prota tá conseguindo prever. Enquanto a gente tava desenrolando a história do JM, o Prota já passou o cacete em todo mundo, lá ele. Em mim não. Ele já conseguiu eliminar todos os soldados do prédio. Vendo que tem comentário pra caramba no chat, o Prota começa a perguntar o porquê que todo mundo tá tão surpreso. Você só precisa esquivar do que precisa esquivar e dar parry em quem você precisa dar parry. Não é muito complicado. Mas a rapaziada começa a perguntar se ele perdeu o juízo. Como assim não é complicado? Complicado não, meu camarada. Nessa quantidade aí é impossível. O Prota fala pro chat parar de graça. Estão tornando isso um alvoroço. Enquanto isso, outro espectador fala, valeu, mano, tá bom. Joga na cara que você é bom e a gente é ruim. Não, o Prota diz que tudo bem se eles ficarem nessa arrogância. É só desligar a live e tchau. É claro que na hora o chat fala pra ele não fazer isso, tá maluco? Dando uma olhada na quantidade de espectadores, o Prota vê que ainda tem 6, mas o bom é que também ele tem 6 seguidores. Todo mundo que tá visualizando começou a seguir o garoto. Do Neida. Uma explosão acontece dentro do prédio. A rapaziada do chat diz que, opa, então tá começando. Finalmente a luta contra o chefe vai acontecer. Esse chefe, ele é meio doidinho da cabeça, meio lelé da cuca, e anda com uma arma um pouco diferente. O Héctor, meio dodói da cabeça, começa a chamar o Prota de rato e diz que o erro dele foi ter entrado dentro da sua mansão. O Prota sabe que remédio pra doido é um doido e meio, então ele parte pra cima bem rápido. Ele faz um corte no pescoço, porém só causa 5 de dano. De cara, o Prota achou que tinha derrotado a criatura, né? Um corte no pescoço, então é fatality. Mas não. Infelizmente isso aí é um pouco diferente. O moleque tenta entender o que tá acontecendo. Será que o dano diminuiu pra caramba porque ele é o chefe? Se dirigindo ao chat, o Prota pergunta pro pessoal se dá pra dar parry em um mangal. E o que diabos é mangal, rapaziada? Vocês que estão aí vivendo em live, vivendo em jogo, o que diabos é mangal? Essa gíria aí eu tenho certeza que veio lá do LoL, eu não conheço essas coisas não. Mas a rapaziada começa a zoar o Prota, falando que não dá pra derrotar o chefe de uma vez só. Pode dar o golpe que for, meu camarada, ele não vai cair. O Héctor, aproveitando a sua vitalidade, começa a partir pra cima do Prota num ataque. Enquanto isso, o garoto vai apenas desviando, até ele entender melhor a situação com o chat. O problema de ficar só desviando e desviando é que uma hora ou outra esse ferrinho vai pegar na cabeça dele. Mas então o garoto também decide partir um pouco pra cima. E sabe o que eu tô percebendo? A espada dele ainda não tá desembanhada, então como é que ele tá fazendo o parry? Bom, não importa. O que importa é que o moleque fez de novo. Só que dessa vez, de novo, causou 3 de dano. O Prota fala que é inútil, porque esse corno não morre. O dano que ele tá fazendo realmente não tá sendo profundo. Pelo menos não o suficiente. Mas quando ele vai conseguir completar toda a vida do maldito se ele continuar só atacando desse jeito? O mano JM avisa o Prota que se ele continuar desse jeito, vai acabar perdendo. A regra é derrotar o Héctor em 5 minutos. Se não é falha imediata. É aí que o Prota realmente percebe que existe uma tela. E ela já tá em 4 minutos e 17 segundos. Ele não tinha visto essa porcaria antes. Mas vamos se concentrar na batalha, porque o Héctor não vai ficar esperando. O maldito safado ainda debocha, perguntando pra onde é que o pirralho tá olhando. O Prota começa a refletir que se continuar desse jeito, vai ser impossível derrotá-lo dentro do limite de tempo. Será que o moleque deve tentar mirar nos pontos vitais do cara? Talvez assim ele caia? Pra sorte do Prota, a rapaziada comenta que se ele ficar batendo no mesmo lugar, o dano aumenta. O Prota acha isso interessante. Atacar o mesmo ponto repetidamente? Talvez funcione. Agradecendo o amiguinho pela informação, ele parte pra cima pra fazer o teste e realmente ataca no mesmo ponto que ele tinha atacado antes. Agora já causa 70 de dano. O mano JM já começa a comentar que pelo visto deu certo. O Prota pensa que sim, o safado tava certo, deu uma dica muito importante. Agora, por mais que esse otário fique irritado, a lenha vai cantar. Só temos que tomar cuidado com o tempo, né? Porque só tem 2 minutos. O Prota pensa a mesma coisa. Ele precisa acelerar, porque não dá pra dar abertura pra esse maldito. É aí que ele decide fazer algo um pouco diferente. Segurar a arma do inimigo. O Héctor fica puto com isso, tenta vir dando soco no Prota. Mas é claro que mesmo de perto o garoto consegue desviar, né? Só vambora, Prota, acelera um pouquinho que só falta 1 minuto. O moleque dá mais uma sarrafada e essa causa 50 de dano. Depois ele dá outra de 100, mais uma de 200, depois mais uma de 300. E com todos esses golpes, finalmente o maldito Héctor cai. Quer dizer, eu acho que ainda falta um pouquinho de vida, na verdade. O Prota sabe que com o tempo que tá faltando, ele precisa acertar esse safado de uma vez. Porém, ele tem que fazer isso logo, porque só falta 51 segundos. Caído no chão, o Héctor começa a xingar o Prota de hipócrita. Tanto ele quanto o seu esquadrão. Mas tudo bem, ele pode até cair, porém não vai cair sozinho. Ué, eu não sei como ele não vai cair sozinho, né?
pretende o quê? Explodir a casa toda? Bom, eu não sei, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o nosso prota deu uma sarrafada acabando com a missão de tutorial. Ah, meu amigo, os espectadores que estavam assistindo aquela luta cliparam até a alma do prota. Teve vídeo do moleque no YouTube rodando em todo lugar. Era basicamente o mesmo vídeo, porém com títulos diferentes, mas sempre exaltando o moleque. Indo até a casa do JM, a gente vê ele comentando que isso é surreal. Ele não imaginava que viria a primeira conclusão no mundo. Quer dizer, a conclusão desse jeito que o prota fez. Mas pra entender melhor o que aconteceu, a gente volta lá pro Héctor. Todo mundo percebeu que ele tinha alguma coisa na mão por conta da ameaça. E o prota também percebeu que alguma coisa estava errada. O maluco simplesmente rasgou uma carta e começou a criar círculos de explosão por todo lado. Sim, ele jogou toda a mansão pros ares. Calma que o nosso prota é mais ligeiro, ele conseguiu sair correndo. O moleque só achou o Héctor um pouco desgraçado, sabe? Ninguém imaginava que ele teria uma magia de autodestruição. Pra melhorar a situação, ainda tem um bocado de soldado do lado de fora da casa. Aí vocês imaginam o quê? Que o prota vai lutar de novo? Não, meu amigo, dessa vez ele vai correr. A missão já foi concluída, não tem pra que lutar. Conforme corria pela floresta, o prota se afastava da mansão. Só que mesmo assim ainda era perseguido. O moleque repara que uma flecha tá vindo na sua direção. E pode parecer mentira, mas é verdade. O moleque foi acertado. Pra melhorar a situação, o idiota ainda cai do precipício. Na minha cabeça, tudo isso aí foi proposital. Não é possível que o prota, o deus da espada, daria 2 mole desse. Bom, já de manhã e descendo um pouco o rio, a gente vê o nosso prota largado às margens. Pelo jeito que eu tô vendo, é possível dizer que o prota não habita mais entre nós. Pra sua sorte, alguém se aproxima. A pessoa acaba achando o prota, porém a gente não sabe se ele é um aliado ou inimigo. Mexendo um pouco no garoto, o homem encontra um broche. Esse broche é o que marca o prota como um assassino, mas também serve pra fazer a mudança de personagem. Sim, nesse exato momento, o prota troca daquele cara que tava caído, o Dan, pra esse maluquinho que chegou agora. É, meio confuso, né? Mas é basicamente isso. A rapaziada no comentário diz que a cutscene não mudou em nada. Tá tudo do mesmo jeitinho. A rapaziada até fala pra ele não ficar triste. O Dani sempre morre no final. Então, pelo visto, tudo que aconteceu não era o prota. Quer dizer, era ele, mas agindo de forma automática. O moleque até diz que se fosse ele de verdade, teria rebatido aquela flecha com facilidade. E o chat até concorda. Realmente eles conseguem ver o prota fazendo isso. Infelizmente, o moleque é estranhamente convincente. O prota diz que beleza, de qualquer forma, o que ele deve fazer a partir de agora? Uma rapaziada manda ele entrar na caverna e ir até a Cristina. É aí que o prota para pra pensar que realmente ele do nada foi levado até a taverna. Bom, já que tá ali, né? Então realmente vamos fazer o que o chat falou. Vamos direto pra essa tal de Cristina. Assim que entra, o prota vê que o lugar tá bem movimentado. E a Cristina, bom, ela já tá lá no bar. Quem diria, né, que aquela garota era atendente? Mas a Cristina, percebendo que alguém tá se aproximando, pergunta pro cliente se ele precisa de alguma coisa. É aí que o prota todo mulherengo diz que sim, bastante coisa. Mas calma, o moleque avisa que isso aí é o modo automático de novo. Ele não meteria uma dessa assim do nada. Bom, o novo personagem acaba puxando um broche. A Cristina na hora identifica aquilo. Mesmo limpando o copo de forma bem trêmula, ela pergunta quem é esse cara. O prota diz pra garota não ficar tão na defensiva. Ele só veio porque achou que poderia ajudar. A Cristina pergunta o que exatamente ele tá falando. É aí que o cara solta que é bastante confiante nas suas habilidades de assassino. A Cristina então finalmente cai na real. Até identifica o homem. Ele é conhecido como alguém do oeste. Ela não sabe exatamente o que, mas conhece o rosto dele. O moleque diz que é isso mesmo. Ela realmente o conhece? A Cristina fala que ouviu dizer que ele é um mercenário que faz tudo por dinheiro. Só que nesse caso, como é um mercenário, não tem como ele ficar do lado da sociedade. Porém, tudo bem. Ambos devem se apresentar. A garota se apresenta como Cristina, obviamente. Só que o personagem, bem, o personagem ainda não tem um nome. O sisteminha aparece pedindo pro prota colocar um. A rapaziada do chat começa a perguntar, como assim? Jin Seon-jun é o nome dele de verdade? Aquilo não era um apelido? É, o nome dele real também não é tão ruim. O prota pensa que atualmente o seu nome de streamer tá definido como Jin Seon-jun. O motivo é que antes ele não definiu o nome pra ele. Então, basicamente, o sistema puxou o nome original. O garoto até pensa que poderia realmente deixar o seu nome original, mas não. Isso não seria tão interessante. Então, ele escolhe o nome de Mumyong. O chat pergunta como assim? Mumyong? De onde tu tirou esse nome horrível? O prota reflete que pode até parecer um nome engraçado, mas Mumyong era um nome da moda na sua vida passada, tipo Enzo, tá
ligado? Digamos que é a tendência da geração Z do mundo Murim. Bom, então vai ser esse nome mesmo, Moomyong. O sistema avisa que a partir de agora, ele pode receber pedidos de assassinato na Taverna do Sol. Agora sabendo o nome do Prota, a Cristina diz que tudo bem, entregando o broche. O Prota pergunta pra garota como é que deve contatá-la. Porém, a Cristina diz que antes disso, ela precisa saber aonde tá o dono desse broche. O Prota diz que ele foi enterrado lá no Pier Oeste. Mas a garota diz que entendeu e, óbvio, fica um pouco triste com isso. Mas de agora em diante, pra contatá-la, ele deve usar aquele broche pretinho. Pra ser mais específico, todo assassino recebe aquilo. Ela é conhecida como Pedra do Sinal. A Cristina diz que a partir de agora, vai estar contando com o Prota, então ele não deve falhar. Bom, depois disso, saindo da caverna, o Prota diz que finalmente conseguiu a Pedra do Sinal. E também fez tudo que ele precisava fazer hoje. A rapaziada da live pergunta se o apelido dele realmente vai ficar como Moomyong. E o Prota responde que sim, mas calma, ele ainda não decidiu o nome do canal. Provavelmente esse nome só vai ficar dentro desse jogo. Isso é o que eu acho, né? Vamos ver o que o Prota vai decidir da vida. A rapaziada comenta que Moomyong não é um nome tão ruim. É meio estranho, mas dá pra aceitar. O Prota diz que beleza então, mas bem, agora ele vai estar encerrando a transmissão. Amanhã ele vai ligar a live no mesmo horário. A rapaziada diz que perfeito, pro primeiro dia de trabalho, ele foi muito bem. Mas é isso. Então até a próxima. O Prota também se despede da rapaziada. Mas é aí que ele pede por ajuda de novo porque ele não tá conseguindo fechar a live. Claro que todo mundo cai na gargalhada, né? O moleque é tão burro que não consegue fechar uma live. Comediante até o fim. Voltando pro seu apartamento, o Prota tá lá terminando a sua transmissão. Ele diz que pro primeiro dia, até que foi bem. 6 pessoas o assistiram do começo ao fim. Então até que não tá ruim não. O único detalhe é que hoje em dia os jovens são meio estranhos, sabe? Todos sempre colocam um nome tão diferente e estranho. Tipo Juninho do Pneu 157. Bom, mas enquanto o Prota refletia, outra coisa chama sua atenção. Um tal de Dívida como Futuro. Pergunta se aquela era a live do cara que faz Musou. O Prota percebe que esse comentário ele acabou não vendo antes, mas agora já é tarde. Na verdade, tinha muito mais pessoas comentando, mesmo depois dele encerrar a transmissão. Eu acho que na verdade esses aí são os comentários que ele ainda não tinha visto. Não, o moleque diz que realmente a live acabou, mas a rapaziada ainda tá entrando. Isso não faz nem um pouco de sentido. Eu acho que a única forma dele entender isso é você comentando bastante pedindo continuação. Pois é, minha rapaziada, eu vou ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado da obra nova. Se gostou, é só comentar pedindo continuação, porque esse daqui eu tenho bastante pra fazer ainda. Mas é isso, não esqueça de deixar o like pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e para que mais vídeos meus apareçam pra você. Dito isso, fui!